Fala, meus discípulos, vocês estão bom? Vamos fazer a resolução desse exercício aqui. Ó. Ele fala o seguinte: simplifique o máximo possível raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quadrada de 4, deixando na sua forma mais simples possível. Tá? Então, a gente tem uma raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quadrada de 4, e ele quer que a gente faça a simplificação, tá? O exercício quer que a gente simplifique isso, tá? Ah, mais uma vez aqui nesse exercício aqui, a gente tem a simplificação máxima. A simplificação, quando a gente vai fazer, sempre vai ser a simplificação máxima, tá? Tá escrito isso no enunciado, só para lembrar que você precisa fazer a simplificação máxima possível. Mesmo se não tivesse escrito que era a simplificação máxima, você deveria fazer o exercício fazendo a simplificação máxima, tá? Uma vez dito isso, vamos resolver o exercício aqui. Então, vamos escrever aqui o que ele quer que a gente simplifique. Ele quer que a gente pegue raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quadrada de 4, tá? Lembrando que quando é raiz quadrada, colocar o número 2 aqui no meu índice, ele é facultativo. Eu posso pôr ou não, tá? Então, aqui no enunciado, ele não colocou o 2. Eu vou deixar esse 2 aqui com uma cor diferente para a gente lembrar que existe esse 2 aqui, tá? Como que a gente vai resolver esse exercício, tá? Tem várias técnicas que você pode estar utilizando aqui, tá? Eu vou começar da seguinte forma. Se você observar aqui no centro, ó, a raiz mais interna é uma raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é uma raiz racional, que eu consigo calcular. Então, eu vou calcular essa raiz quadrada de 4. E o restante eu vou estar copiando. Então, vai ficar raiz quadrada da raiz cúbica. Raiz quadrada. Agora eu vou resolver o raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, esse 2 que eu coloquei aqui na minha raiz cúbica é a resposta da minha raiz quadrada de 4. Tá? Lembrando que essa raiz mais externa é a raiz de índice 2. Então, nesse segundo passo que eu fiz aqui, eu tenho agora uma raiz quadrada de uma raiz cúbica de 2. Para resolver esse daqui, eu vou usar as propriedades de raiz de raiz. Ou seja, quando eu tenho uma raiz dentro de outra raiz. Tá? Quando eu tenho duas raízes, uma dentro da outra aqui, a gente usa aquela propriedade que conserva o radical. Então, eu vou escrever o meu radical aqui. Eu vou conservar aqui o meu radicando, que é 2, e eu vou pegar o meu índice, que é 2 e 3, e vou estar multiplicando. Então, eu vou fazer 2 vezes 3. E, por fim, eu fazendo essa multiplicação, eu chego que eu vou ter uma raiz de índice 6 de radicando 2. Então, raiz sexta de 2. Raiz sexta de 2 não tem mais o que simplificar, porque o 2 aqui é um número primo que não consigo mais fatorar. E eu não consigo mais fazer nenhum tipo de simplificação aqui, então. Isso significa que raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que raiz sexta de 2. Tá? Então, essa raiz sexta de 2 é a forma simplificada de eu escrever essa raiz aqui. Beleza? Então, essa daqui é uma resolução para esse exercício que a gente utilizou bastante técnicas, bastante propriedades. Tinha outras formas de você resolver esse exercício, tá? Mas essa daqui eu acho que é a mais simples, que utiliza as propriedades envolvendo raiz e potência que quando necessário. Nesse caso aqui não foi necessário usar nenhuma propriedade de potência, tá? Mas em algumas situações a gente pode estar utilizando. Tranquilo? Então, resolvemos o exercício. De novo, é um exercício bem simples, tá? Não tem nenhuma pegadinha, nenhuma técnica muito sofisticada. É um exercício de aplicação de propriedade básica, tá? Resolvido o exercício, então, até a próxima.